gente conversa também com um querido colaborador aqui do nosso Revista da Cidade, está de volta hoje. Bem-vindo, doutor Eduardo. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Eu tô bem, tô ótimo. Que bom. Estamos muito felizes com você de volta aqui, com mais frequência agora, né? Vamos ver até quando, mas de qualquer forma, tô de volta. Isso que é importante. E sempre para tratar de assuntos, né, de grande relevância, como este, que a gente já vem falando há algum tempo, a gente já tratou desse assunto aqui anteriormente no Revista da Cidade, mas eles não param de dar assunto pra gente falar, né? Infelizmente agora mais uma situação trágica, a morte de mais um operário, isso já se soma a 8 mortes no total, desde que as arenas começaram a ser construídas, só no Itaquerão 3 mortes, quer dizer, é um número que não se deve ignorar de jeito nenhum, mesmo porque a gente está falando de vidas, né? E também isso precisa ser apurado a fundo, porque precisa saber de quem é a responsabilidade. Porque é muito fácil chegar depois que a pessoa morreu e falar que a culpa é do morto, né? Sem dúvida nenhuma, porque o que sempre se atribui a falta de segurança pelo próprio funcionário, mas a empresa ela disponibiliza os equipamentos de segurança. Essa sempre é a argumentação que se faz. Entretanto, você tem toda uma logística, né, para poder fazer um determinado trabalho que tem riscos, né, que é o caso da montagem, né, com esse operário que faleceu, que morreu no acidente, caiu de uma altura de 15 metros, segundo informações aqui da polícia, informações daqueles que foram ouvidos. E a empresa fala que foram 8 ou 9 metros, os bombeiros falam que foram 15, até isso tem contradição. O que acontece é o seguinte, que na verdade não foi feito um laudo pericial. Enquanto não se faz um laudo pericial, obviamente se você não consegue comprovar qual foi a altura que esse funcionário caiu. Mas eu acho que a questão não é nem da altura que ele caiu, e sim o resultado que ocorreu, ou seja, né? A causa e o efeito, né? Ou seja, qual é a causa? A causa é a falta de segurança. Por que a falta de segurança? Porque a pessoa que está numa altura de 15 metros, de 8, seja lá qual seja a altura que a pessoa esteja trabalhando, ela tem que estar com os equipamentos de segurança. Então, de qualquer forma, se tinha equipamentos, faltou fiscalização. Ou seja, alguém negligenciou, alguém se omitiu em relação a isso. O que tem que se apurar é isso. Agora, quem é que apura isso? É a polícia. Né? E a polícia quase não tem trabalho para fazer, né? Aí vem essas questões. Agora, eu acho que nós estamos diante de um problema que é a questão da Copa do Mundo, essa questão da construção dos estádios. Nós estamos aí diante de 8 mortes no total, porque na verdade nós tivemos 3, essa é a terceira morte aqui no Corinthians, né? Aqui no Itaquerão. Entretanto, nós temos mais 5 mortes ocorridas em outros estádios. Estádios, dos 12, 8 pessoas já perderam as suas vidas. Me parece que a inauguração da Copa não vai ser bem uma Copa do Mundo, e sim parece mais um velório, né? Mais um velório, vai ter que fazer minuto de silêncio toda hora em função até daquelas pessoas que perderam as vidas. Construindo, fazendo, né? Agora, o que eu vejo que é muito grave nessa questão são as subcontratações. Tanto é que esse funcionário que faleceu agora por último, ele era funcionário de uma subcontratada da Odebrecht. Não é da Odebrecht. Esse é o grande problema, ou seja, ganha a licitação e repassa esse trabalho. Isso é muito sério, é muito sério. É muito comum acontecer isso no Brasil, muito comum. A pessoa simplesmente, as grandes construtoras, elas ganham as grandes obras, as grandes licitações, e aí o que ela faz? Ela vai fatiando isso. Ela dá um pouquinho aqui, um pouquinho aí, vai subcontratando. Sublocando, digamos assim, a partes da obra. Mas aí a responsabilidade também não recai sobre ela indiretamente ou diretamente? Na verdade, recai sobre todos aqueles que estão envolvidos, subcontratados ou não, são responsáveis, ou seja, desde aquele que está sendo pago, porque o governo paga para quem ganhou a licitação, que no caso aí é a Odebrecht. A Odebrecht paga para essa subcontratada, e assim funciona, ou seja, é uma cadeia, né? Então, esse que é o problema, ou seja, você apurar e aí não se chega à apuração, porque sempre alega a negligência do funcionário. Né? Mas um funcionário que se encontrava numa altura dessa, eu repito, de 8 ou 15 metros, não importa, ele tinha que estar com o sistema de segurança. Né? Ele tinha que estar. Porque é uma obra, essas arquibancadas que estavam sendo montadas, que estão interditadas, foram interditadas. Né? Ou seja, são 21 lugares,
né? Há um custo de 21 mil, né? 21 mil lugares, assentos, né? Há um custo de 38 milhões. Eu fiz a conta. Quanto é que dá assento? Dá 1.800 e poucos reais por assento. Eu fiz essa conta aqui porque fiquei curioso. 38 milhões de reais dividido por 21 mil assentos dá 1.800 reais por assento, né? Ou seja, por aí você já começa a perceber que a subcontratação não é só subcontratação, mas aí provavelmente tem também um subfaturamento, tem tudo isso, ou seja, isso tem que ser apurado. Superfaturamento, existe? Super, não, põe super nisso, né? Aliás, nós temos outros estádios aqui, como Mané Garrincha também, que dobrou, suspeita, né? Tá sob suspeita e dobrou o valor. Ou seja, então é algo que não dá para você entender. Ou seja, as pessoas que estão lá, aqueles que estão nos ouvindo, eles não conseguem compreender, nós também não conseguimos compreender como é que eles conseguem chegar nessas contas matemáticas. Agora, o matemático da coisa é que 8 pessoas morreram. Né? Ou seja, nós já conseguimos ser 4 vezes mais incompetentes do que a África do Sul. Porque a África do Sul, ou seja, em 2010, quando teve o Mundial de 2010, na construção de 10 estádios, ou seja, morreram dois funcionários na construção dos 10 estádios. Nós, na construção de 12 estádios, reforma, nós já matamos 8. E eles também não conseguiram atrasar tanto quanto a gente? Não. De qualquer forma, foi feito meio naquela situação, na pressa também. Mas entregaram, a Copa aconteceu. Falando nessa questão da pressa, eu ontem, quando fiquei sabendo que a gente ia falar sobre esse assunto, uma das coisas que eu gostaria de falar aqui foi justamente da indignação que eu estava sentindo pela obra não ter sido paralisada para a investigação dessa morte do funcionário. Coisa que hoje de manhã a notícia já mudou, eles paralisaram essa parte da obra justamente para que as investigações sejam feitas. Porque é um absurdo, não importa que tem prazo, tem que entregar. Mas eu acho que a vida está acima de tudo, né? Lógico. Imagino que eu estou certa nessa colocação. Mas a questão da pressa também pode trazer outras consequências, né? A gente fica até preocupado com relação a essa paralisação, porque quando tem pressa não tem capricho. Né? A pressa, dizem por aí, que é inimiga da perfeição, não é? Então, quando se faz as coisas meio na pressa, se pressupõe que está tudo meio na coxa. Então, eu fico com medo de como vai ficar a estrutura desse estádio no final das contas. A qualidade é sempre comprometida. Eu sempre venho falando, ou seja, quantidade e qualidade. Ou seja, se você pensa em quantidade, você pensa em qualidade. Né? Aqui, na verdade, se pensa sempre na quantidade de dinheiro que vai ser gasto, que é o mais importante. Ou seja, quanto mais tempo levar, mais dinheiro se consome. Então a impressão que dá é exatamente essa, ou seja, vamos empurrando isso, vamos levando. Tudo é muito demorado no Brasil. Ou seja, a gente não consegue ter uma eficiência, a gente não consegue ter uma competência. Nós não somos competentes em nada daquilo que nós tentamos fazer. E muito menos na organização dessa Copa. Tá? Portanto, é verdade que nós conseguimos já matar 8 pessoas. E eu digo, nós conseguimos porque nós fazemos parte de toda essa estrutura, nós fazemos parte, né, do Brasil. E por essa razão acabamos aí também colaborando. Agora, a verdade é uma só, tem que se apurar. Se você perguntar para mim o que vai dar isso, eu já te respondo. Independentemente de laudo, não vai dar nada. Essa que é a grande verdade. A Copa vai chegar, as pessoas vão esquecer, os inquéritos vão ser arquivados, as pessoas, os familiares serão indenizados, porque você cala a boca das pessoas por qualquer negligência que tenha sido cometido com dinheiro. Essa que é a grande verdade. Esse país só entende uma língua, é dinheiro. A família do operário morto fez uma série de denúncias muito graves durante mas faz também o calor da emoção, né? Faz denúncias que é justamente para ver o que acontece, que entendeu? Ele não tinha profissionalização para esse tipo de trabalho, né? Que eles estavam trabalhando mais do que podia, né? Até por uma questão, né, física, de integridade física e tudo mais, justamente recebendo incentivos financeiros para isso. Então tem uma série de denúncias graves aí. Regiane, uma coisa tem que ser dita. Essas denúncias, elas têm que acontecer antes do fato ocorrer. Depois que ocorre. Depois que ocorre, aí eu me arrependo, ou seja, o arrependimento tardio, o arrependimento já não é mais eficaz. Então, neste caso, é o que acontece, ou seja, os funcionários também se submetem a trabalhar em condições subhumanas, essa que é a grande verdade, se submetem a isso, ou por necessidade, ou seja lá, por qualquer razão.
acontecem essas tragédias, como nós estamos constatando, e aí depois sai reclamando. Ou seja, e essa reclamação, essas denúncias, tudo isso tem que ocorrer antes do fato ocorrer, antes de acontecer. A falta de fiscalização, como tem um dos funcionários aqui, que obviamente está protestando, que está reclamando, que está denunciando, ele diz o seguinte, que no momento do acidente não havia nenhum inspetor de segurança lá no local. O inspetor tem que estar acompanhando, tem que estar vendo, olhando quem é que está amarrado, quem não está, quem está preso, o que está acontecendo. Porque não dá para você atribuir, por exemplo, o guindaste, quando o guindaste caiu, né, tombou e matou dois operários lá no Itaquerão, o que eles alegaram? Teve lá um problema climático, ou seja, você tem que prever essa questão climática. Se tem um problema climático naquele momento, você tem que fazer calçar, você tem que fazer toda a segurança necessária para evitar esses acidentes. Agora, não adianta, vão morrer mais pessoas, né? É que a Copa está logo aí, me parece que eles vão ter que acelerar, mas pode morrer mais pessoas. Por quê? Porque na verdade não tem segurança. Já está provado, já está provado isso, está mais do que provado, né? Então, e você falou sobre o depoimento de colegas de trabalho e tudo mais, parece que um deles já mudou o depoimento, né? De ontem para hoje, assim. Tá aí uma outra coisa que me preocupa muito. O que acontece é o seguinte, os depoimentos, eles são manipulados, Regiane, eles são manipulados, nós sabemos disso, né? Os procedimentos, eles são conduzidos, né? E são conduzidos da forma em que achar adequado, essa é a grande verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente já continua falando sobre isso, mesmo porque hoje aqui nós estamos tentando entender quanto essa Copa está custando para o Brasil em todos os sentidos. A gente não está falando só do prejuízo financeiro, né? De quanto a gente achou que ia custar no começo e que hoje está custando, sei lá, 2, 3 vezes mais, mas também justamente sobre esses prejuízos humanos que a gente está tendo, não só com as mortes no Itaquerão, mas também com essa quantidade de protestos que estão acontecendo sistematicamente pelo Brasil, não só aqui em São Paulo, contra a Copa do Mundo, quer dizer, está mostrando uma insatisfação geral. E isso está causando um prejuízo para as pessoas também, não só financeiro, com depredações, com situações que acontecem nas ruas, mas também de prisões, de ferimentos, né, de lesões e tudo mais. Então, daqui a pouco a gente continua a tentar entender melhor esse momento, tá bom, doutor Eduardo? Eu vou dar um recadinho e volto já, tá bom? Obrigada. Realmente uma situação muito delicada, um momento muito difícil que o nosso país está passando, né? Tô voltando agora, vamos continuar nosso bate-papo com o doutor Eduardo Leite. Vamos falar agora de dinheiro também, né? A gente falou das obras aí do Mané Garrincha, que está sendo considerado o estádio mais caro hoje, né? Só que o que mais impressiona é assim, a gente tem aí uma estimativa, né, de quanto vai ser gasto até o final, mas com a estrutura fixa, o que vai ficar aqui depois que a Copa do Mundo for realizada. Existe também uma outra estimativa, e isso vai acontecer em todas as arenas, da estrutura móvel que tem que ser montada para que o Mundial aconteça. Isso tudo, muita gente não tinha tentado para esse detalhe, que só aqui no Itaquerão são 60 milhões de reais, não é isso, doutor Eduardo? Quer dizer, tem estrutura aí para receber imprensa, para receber os jornalistas, tem aquelas tendas que tem que ser montadas, quer dizer, tem toda uma estrutura também que não vai ficar, que é uma coisa itinerante, né? E que também vai custar uma grana absurda. Vai sair do bolso de quem tudo isso, doutor Eduardo? Olha, essa questão das duas estruturas que o rapaz morreu, as duas arquibancadas móveis, que vai custar 38 milhões de reais e dividido isso por 21 lugares, assentos, dá 1.800 e poucos reais para cada um, isso demonstra o desperdício do dinheiro público, porque é dinheiro público, é o BNDES que está financiando isso. Né? Ou seja, não tem como. Essa questão que você acabou de colocar do Mané Garrincha em Brasília, ou seja, o custo eram para ser 700 milhões de reais, vai custar 1 bilhão, 1,4 bilhões. Quase 1,5 bilhão. 1,5 bilhão praticamente, 1,5 bilhão de reais, é um absurdo. Eu tive uma informação. Orlando tá construindo agora, vai construir agora um estádio de futebol. É o primeiro estádio que vai ser construído lá, até por conta dos visitantes brasileiros. Vou te dar um exemplo disso. E nós tivemos isso em novembro lá, conversando pessoalmente com o prefeito. Fizemos uma delegação e fomos lá falar sobre o negócio da universidade, falamos, e ele nos noticiou que vai ser construído um estádio lá, um estádio de futebol, para 40 mil pessoas.
Você sabe quanto que eles vão gastar? 200 milhões de dólares. Isso dá exatamente dá 500 milhões de reais. É o custo de um super estádio. Um super estádio. Meio bilhão, na verdade. Tanto é verdade que vai ter lá um time de futebol que tem envolvido o Beckham. Enfim, ele está envolvido nessa questão lá de Orlando. Um time, né? Exatamente. Então, o que acontece? Aí você começa a verificar o desperdício do dinheiro. Ou seja, que diferença faz você construir um estádio lá ou um estádio aqui, só que aqui custa 1,4 bilhão de reais. Dá para você construir, sabe quantos? Dá para você construir quase três estádios. Né? Esse é o desperdício, é a falta de toda uma logística, é falta de fiscalização, ninguém fiscaliza nada. O Tribunal de Contas da União não tem capacidade para poder detectar o superfaturamento. Ele olha e verifica, isso aqui está superfaturado, mas também não pode fazer muita coisa. É isso que eu ia te perguntar, a partir de agora, assim, olhando para essas cifras absurdas, não se pode fazer nada, não tem como começar uma investigação? Eu falo para você o que deveria ser feito, botar na cadeia quem roubou. Essa que é a grande verdade, lógico, né? É botar na cadeia quem roubou. Essa é a única solução. O problema é que ninguém vai para a cadeia e, consequentemente, como ninguém vai para a cadeia, as pessoas continuam o quê? Roubando. E vão continuar roubando, porque isso é um país, o Brasil é o Brasil da roubalheira. Ou seja, não tem como fazer. Eu vou te dar um exemplo hoje pela manhã. Eu vou te dar 2 exemplos de ontem para hoje. Eu saí ontem de Boston. Parei no Panamá. No Panamá, teve um atraso de voo. 2 haitianos estavam sendo deportados, acompanhados. Para onde esses haitianos estavam vindo? Vindo para cá. Então por aí você começa a verificar que realmente o Brasil não é um país sério. Né? Não é um país que efetivamente a gente consegue falar, esse é um país que vai para frente. Não vai para frente. Ele não vai para frente por conta disso. Ou seja, não dá para você pagar 1,4 bilhões, 1 bilhão num estádio de futebol. Porque não fica só no estádio. Fica, né? Regiane, não fica só no estádio. E o que está em volta? Eu quero saber como é que eles vão resolver o problema do transporte daqui para o Itaquerão. É uma outra situação. Porque a Radioleste, eu não sei se você já pegou, eu já peguei a Radioleste até o Itaquerão, porque eu fui visitar o Itaquerão. Chega num determinado ponto, ele na verdade é uma única pista. É um gargalo, né? É uma única pista. E agora com essa história da faixa de ônibus, ou seja, então fica aquela fila aí de ainda mais. Ou seja, não sei como é que eles vão resolver esse problema, não tem como, eu não sei como é que eles vão chegar, as pessoas vão chegar até lá. Eu fico impressionada mesmo de imaginar se no dia a dia, só com as pessoas que estão trabalhando, circulando normalmente pela cidade, a cidade já não anda. Imagine em dias de jogos, eu fico preocupada, dá vontade de tirar férias, ficar um tempo fora. Teve uma sexta-feira, isso demonstra a incompetência do Estado, dos governantes. 700 quilômetros de congestionamento em São Paulo. 700 quilômetros de congestionamento em São Paulo. Ou seja, a cidade parada, né? Como é que pode uma coisa dessa e ninguém faz nada? E agora, nessa época da Copa, isso obviamente vai ser um caos. Vai ser um caos, é melhor todo mundo ficar em casa. Isso até a gente já falou por aqui, né? A gente já chegou a comentar sobre isso, que realmente nós estamos perdendo tempo, né? Com essa oportunidade da realização do Mundial aqui no Brasil, a gente teria a possibilidade, inclusive foi isso até que ajudou a gente a se animar com a realização do Mundial. Nossa, finalmente a gente vai ter agora uma estrutura muito melhor, vão se pensar em construir mais linhas de metrô, vão se pensar em melhorar a nossa questão do transporte público, né? Os aeroportos, enfim, a questão da mobilidade na cidade vai ficar melhor depois que a Copa passar por aqui. Confesso que eu tive essa esperança inicialmente. As coisas estão acontecendo. Eu sou uma eterna otimista, mas aí, chega no final das contas, a Copa tá aí batendo na nossa porta e a gente vê que pouquíssimo aconteceu ou quase nada. E que a gente vai receber esse tanto de gente com a mesma estrutura praticamente que a gente sempre teve. A gente não teve um ganho até em nível de, falando em pessoal, né? As pessoas aprenderam inglês, não, alguma coisa positiva teve. Não, eu pelo menos não estou enxergando nada disso. E para piorar a situação, a gente está vendo pesquisas que estão sendo lançadas, inclusive na semana passada a gente também falou sobre isso aqui no programa, retrasado, de uma pesquisa que saiu mostrando o grau de insatisfação do brasileiro com relação à realização da Copa no Brasil. Quer dizer, tá todo mundo falando que não queria que tivesse a Copa aqui, porque tem coisa mais importante para fazer com essa grana toda. Mas é que não podia ter a Copa aqui.
Tá todo mundo caindo na real, né? De uma vez, assim, uma tomada de consciência. Mas é o senso comum do povo. Ou seja, o senso comum do povo entendia que não podia ter a Copa aqui no Brasil, desde o início. Não é agora, a coisa não começou agora. Desde o início estão dizendo que o Brasil não estava preparado para fazer a Copa. Ao invés de gastar todo esse dinheiro que está sendo gasto, que foi gasto com relação aos estádios, poderia ter feito infraestrutura. É isso, ou seja, é infraestrutura. Para você fazer alguma coisa, você primeiro precisa fazer a infraestrutura, para depois você tem que viabilizar o caminho para chegar até o local. Porque não adianta você vai lá e constrói alguma coisa, mas você não viabiliza as pessoas chegarem lá. E sabe qual vai ser? Essa Copa é fadada. A derrota. Entendeu? Eu acho que o brasileiro só vai esquecer de toda essa bandalheira que está acontecendo se eventualmente a seleção brasileira ganhar. E há quem diga, eu já digo aqui abertamente, porque comigo você sabe que não tem conversa. Eu falo aquilo que sinto e aquilo que penso. Não tem meias palavras. Não, falo que a Copa está comprada. A Copa no Brasil está... O Brasil vai ganhar porque precisa, entendeu? Há quem diga que a Copa está ganha. A Copa do Brasil está ganha porque está comprada. Essa que é a grande verdade. Vamos falar que é isso, ou seja, é isso que as pessoas estão dizendo. É isso que as pessoas estão sentindo. E não sou eu, não. Se você perguntar para as pessoas, para o cidadão, todo mundo tem o mesmo sentimento. Não é diferente do meu. Não está tendo aquele sentimento de, né, o patriotismo que normalmente toma conta numa época de Copa do Mundo, né? Vamos ver como é que vai ser em dia de jogo, mas eu me lembro há 4 anos atrás, em dia de jogo as pessoas ficavam malucas, todo mundo querendo chegar em casa o quanto antes, para torcer, para assistir. A gente não está vendo, né, essa vontade de querer torcer pelo Brasil dessa vez. Pelo menos eu não estou percebendo. Isso que eu acabei de falar é tão real que a própria FIFA estava com receio, noticiou isso aí algum mês e pouco atrás, noticiou do receio de eventualmente ter um problema de corrupção na questão dos jogos, entendeu? Ou seja, já tinha sido noticiado, né? Isso demonstra que efetivamente a Copa precisa ficar no Brasil. Nossa, mas se isso acontecer, vai ser não um vai problema. ganhar. O Brasil não vai ganhar. O Brasil pode, na verdade, não vai ser no jogo que ele vai ganhar a Copa. Vai ser de outra forma, entendeu? Vai ser de outra forma. É uma necessidade. Mas isso é um problema que passa da nossa fronteira, porque daí, se tiver qualquer tipo de desconfiança dos outros países, eu imagino que não vão querer deixar barato uma questão dessa, né? Porque enquanto o problema é nosso, né, aqui interno, superfaturamento, estão roubando aqui, estão roubando ali, tipo, eles que se entendam. A partir do momento que passa, né, da nossa fronteira e outros países são prejudicados em torno disso, eu imagino que isso vai ser uma repercussão grande. Mesmo que... De qualquer forma, se o Brasil ganhar a Copa, e que eu acho que vai ganhar até por esse esforço, todo esse esforço que estão fazendo extraoficial, fora campo, fora jogo, né? Mesmo que o Brasil venha ganhar, o brasileiro não vai acreditar que aquilo foi uma vitoriosa, né? Ou seja, consagrada, que não vai acreditar. E não é para acreditar mesmo. Porque isso aqui é um país da mentira, isso aqui é um país da... Vamos fazer o seguinte, eu finjo que estou fazendo e você está fingindo que está também recebendo. É isso, ou seja, é o país da Alice, sabe o país da Alice, das maravilhas? Pior que não é maravilha, né? Não é nada, não é nada maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma conta, não tenho essa conta, mas eu gostaria de fazer, até para a gente poder comentar sobre isso aqui. Somando tudo que foi, mas ela é complexa porque eu não sei quanto custa um hospital, na verdade. Mas eu gostaria de saber o quanto foi gasto nessa Copa toda, só nas arenas, tá? Vamos falar só das arenas aí. Quanto foi gasto no final das contas, quanto daria para ter trazido de infraestrutura para cá? Quantos hospitais poderiam ter sido construídos? Quantas escolas poderiam ter sido construídas? Sabe, a questão de saúde e educação, que são as duas coisas mais críticas do nosso país. Eu posso responder de pronto isso. 12 hospitais de primeiro mundo. Com um estádio só? Não, os 12, cada estádio, se gastasse o dinheiro, vamos supor, o Garrincha aqui, o Mané Garrincha, se gastasse 1,4 bilhão, né, na construção de um hospital para salvar vidas, para aumentar leitos, para as pessoas terem o que elas precisam, né, para salvar a vida do povo, já estaria valendo a pena. Então eu já saio de pronto aqui com 12 hospitais. Com toda tranquilidade, e posso dizer, com o que gastar aqui, daria para sustentar nos próximos 5 anos os hospitais. Daria para construir. Faz o seguinte, passou a Copa,
transforma todos esses estádios em grandes hospitais. Ou em grandes escolas também, seria sensacional. Grandes escolas, seja lá o que for, que também não dá para você, porque eles vão querer fazer a escola do futebol, aí vai ter mais corrupção e que não sei o que, sabe? Porque é sempre o jeitinho brasileiro, entendeu? Então eu posso te falar, aqui no mínimo 12 hospitais de primeiro mundo. E nós estamos falando de hospitais da Normandia, entendeu? Ou seja, hospitais que com aparelhos, com tudo que você possa imaginar, estaria ali. Com toda certeza. Tudo de referência, 1,4 bilhão é muito dinheiro. É muito dinheiro. Sabe qual é como é que chama? O orçamento da cidade de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, são 34 bilhões de reais. Nós estamos falando 1,4 bilhão, ou seja, é só fazer essa conta, faz uma comparação de um estádio. Um estádio de futebol, não sabe nem o que vai acontecer com esse estádio de futebol. Um elefantão branco depois vai ser usado de vez em quando, que bonito, né? Para aparecer aquela imagem aérea maravilhosa. São estádios impagáveis. Ninguém vai pagar essa conta. Nem o Itaquerão está dizendo que vai pagar, não vai pagar a conta, porque essa conta não fecha. Não fecha. Como é que você vai? Não tem como fazer. É claro, tudo que acontece aqui, ainda mais um evento desse tamanho, né? Um evento desse porte, repercute internacionalmente, né? Eu vou dar um recadinho e volto já, quero que você me conte o que estão falando por aí sobre a realização da Copa eu já ouvi. aqui, ainda mais por conta de mais essa morte. De um argentino. Ai, meu, será que eu quero saber? De um argentino. Espera que eu já volto. O que falaram por aí sobre, enfim, no geral, né? Como é que está sendo a repercussão internacional? A questão da morte desse último funcionário aqui repercutiu no The Guardian, na Inglaterra, né? Ou seja, eles questionam, os ingleses continuam questionando essa questão da Copa do Mundo, né? E o Correio da Manhã de Portugal, que é o jornal mais lido em matéria de esportes. Aqui também fala da suspensão das obras do estádio da sede mundial para a abertura da Copa e menciona aqui a morte do trabalhador. Então, por aí você começa a perceber, são dois importantes jornais, The Guardian e o Correio da Manhã, que repercute para a Europa toda. Né? E a Europa é o grande interessado, porque muitos times são europeus que estão vindo para cá, né, para disputar. Então, essa é a repercussão com relação à morte. Agora, a repercussão em relação à realização da Copa, isso é realmente uma incógnita. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas se perguntam, se questionam, né? E não é só em relação à questão da construção dos estádios, da organização da Copa. Eles estão muito preocupados com a questão da segurança, né? Ou seja, qual vai ser a segurança proporcionada a esses turistas que vão estar aqui trazendo recursos para o país, que vão estar enchendo os hotéis, que eu acho que não vão encher os hotéis, eu acho que vai sobrar gente, eu acho que vai sobrar assento, né? Talvez esses 21 mil assentos, talvez fique até vazio, né? Então, essa é a repercussão que está dando, ou seja, o grande questionamento das pessoas é construção, organização e segurança. A falta de segurança. Como é que vai ser isso? Eles não sabem ainda que eles vão ter dificuldade para chegar, porque até aí... Ainda não estão discutindo a mobilidade. Não estão falando da mobilidade ainda. Aliás, nenhum jornal noticiou essa questão da mobilidade. Por isso que todo mundo, o governo federal, está muito quietinho. Porque eles acham que vai ser fácil, porque quando a gente viaja para lugares que são desenvolvidos, que têm respeito não só com o cidadão, mas também com o turista, porque o turista, ele é respeitado à medida que o cidadão é respeitado. O turista acaba vivendo o que o cidadão vive no seu dia a dia. Então, os turistas que vão vir para cá vão ter as mesmas dificuldades que a gente acaba tendo. Então, quando a gente chega num lugar melhor, né, num país que tem esse respeito, a gente chega num aeroporto, a gente tem opção de como a gente vai visitar aquele país. Se a gente quer alugar um carro, dar uma volta, né? Pega um mapa, um GPS hoje em dia e conhece, né, por conta própria. Se você vai se transportar ou de ônibus ou de táxi e tudo mais, mas o fato é que você tem essa opção. Aqui a gente não tem. Imagina só um turista que chega e quer alugar um carro e vai sair sozinho por aí. Ele não tem nem placa na rua para se guiar. Olha, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar, porque daqui... Do aeroporto para Paulista você não tem placa o suficiente, por exemplo. A Paulista é referência. Da Paulista. Paulista é um endereço mundial. Não é? A Avenida Paulista até o estádio do Itaquerão são 30 e poucos quilômetros. 30 e alguma, 32, 33 quilômetros. Você andar 33 quilômetros
dentro de uma cidade, numa cidade... É de Limeira a Piracicaba. Do jeito que a cidade é uma teia, ou seja, São Paulo é complicado. São Paulo não foi uma cidade planejada. Não. De planejamento aqui não teve nada. Foram construindo do jeito que dava. Exato, foram os puxadinhos, né? Chegaram os puxadinhos. Então, esse é o grande problema. Agora, você sabe qual é a referência que o estrangeiro tem? É com relação à questão da realização da Fórmula 1. Só que a Fórmula 1, perto de uma Copa do Mundo, é outro universo. E mesmo porque você sabe como é que fica o tráfego aéreo na época da Fórmula 1. Ou seja, quem é que vai assistir uma Fórmula 1? É a elite. Agora, quem vai vir assistir o futebol? Quem vai vir assistir a Copa do Mundo? Não é a elite. É outra proporção, né? E mesmo a questão, e vou te falar, e mesmo a questão do tráfego, a questão aérea, das pessoas se locomoverem, se transportarem através de helicóptero, também não vai ter, porque não tem estrutura nos estádios para poder receber um número grande de pessoas que tenham interesse de se locomover de helicóptero, porque não tem estrutura. Nem essa estrutura foi feita, porque não tem essa estrutura. Então, a não ser que faça tudo no improviso, ou seja, pega um campo de futebol lá de final de semana da molecada, né? E vamos fazer aqui, vamos botar um X aqui e aqui vamos fazer um L ponto. Só se fizer isso, né? Ou seja, aqueles campinhos de terra, os campinhos de terra se transformarem Então não tem como fazer. Isso vai ser uma arapuca, ou seja, as pessoas os turistas que vierem para assistir a Copa, essas pessoas vão sair realmente decepcionadas. Infelizmente, eles vão ter muita história para contar quando eles voltarem. Histórias de decepções e bateção de cabeça por aí, porque não vai ser brincadeira. O que o argentino falou? Então, eu estava no aeroporto, ele perguntou, ele provocou, como é que tá a preparação da Copa, tal, lá não sei o que. Eu falei assim, 2 seleções que não podem ganhar. Brasil e Argentina. Porque se a Argentina ganhar a Copa do Mundo aí aqui, aí pega fogo. Pelo amor de Deus. Pior do que o Brasil ganhar, né? Então é melhor o Brasil ganhar. Ele concordou e falou assim, eu também acho. Melhor a Argentina não pode ganhar a Copa no Brasil. Porque, já imaginou? Você sabe que... A panela de pressão estoura de vez. Aí não tem mais jeito, aí a coisa vai se complicar. Mas essa é a constatação, é a radiografia que nós fazemos. Foi para descontrair no final, né, doutor Eduardo? A radiografia que nós podemos fazer aqui para a Copa do Mundo, né? E aí, vamos só esperar a constatação, né? É o que eu sempre digo, a gente nunca erra, você reparou? Olha, faz tempo que nós estamos aqui falando, dificilmente, esses 3 meses eu de fora e tal, mas nós estamos sempre falando e acontece. Falamos que a criminalidade ia aumentar, aumentou 40% em 3 meses, né? E assim vai, e as coisas vão caminhando. Infelizmente, né? A gente faz aí uma previsão não das melhores, de quem não está com muita esperança de que as coisas melhorem e elas se concretizam, né? Que é muito triste. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso também, sobre outros assuntos. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui, viu, doutor Eduardo? Para fazer contato com o doutor Eduardo Leite, você entra no Facebook, coloca lá 500 melhores júris. 500 melhores júris no Facebook. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para você. Até a próxima. Beijo para você também. Obrigada, viu? Ótima semana. Ótimo você. Muito bom, né?